Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso coração só fica em paz quando fazemos da forma que Jesus ensina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando acontece alguma coisa que nós não conseguimos aceitar, aqueles pensamentos, eles ficam rondando a nossa cabeça. E junto com esses pensamentos vêm os sentimentos. Lembra sempre de uma coisa: nós só sentimos o que nós pensamos. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos aceitar, nós continuamos pensando, questionando e tentando entender. Talvez as outras pessoas, elas não tenham as mesmas razões que nós. Por isso, nunca use a sua régua para medir os outros. Cada um vive de acordo com o Deus que está dentro do seu coração, ou com a ausência dele. Umas pessoas ficam mais evidentes, que a imagem de Jesus, ela pode ser vista. Outras, você consegue ver apenas elas mesmas, seus próprios interesses, a sua própria imperfeição. Porque tudo aquilo de bom que nós fazemos não é mérito nosso, é graças a Deus. Porque por nós queremos sempre a maldade, nós queremos aquela justiça que seja imposta de qualquer maneira. Nós não nos importamos se a outra pessoa fosse obrigado a fazer alguma coisa, se aquilo viesse a trazer algum benefício para nós. Não é assim que a gente faz com o amor? Tenta escravizar a outra pessoa para que dentro de nós, dentro do nosso comodismo, ela sirva. Mas basta uma vez que ela não faça o que você espera, que acabou. Então as coisas que Jesus nos ensina, elas estão além dessa vida. Porque no meio dessa batalha espiritual, nós sabemos que tudo aquilo que nós não concordamos com Deus vai acabar se tornando uma brecha para que o diabo venha explorar. E quando Deus, ele usa de nós para fazer o bem, o diabo usa de nós para fazer o mal. Pessoas que não conhecem a Deus não perdoam. E aqui vem um ponto interessante. Conhecer a Deus é o quê? É frequentar a igreja, é saber o nome de Jesus, é se definir cristão, é uma imagem na sala de casa, é uma Bíblia aberta, é um pingentinho no pescoço. O que é conhecer a Deus? Será que conhecer a Deus não é como nós falamos ontem? É que as pessoas possam olhar a nossa vida e enxergar Jesus, enxergar a diferença de Deus. Então não é o lugar que nós frequentamos, mas é o que nós fazemos. É poder ser movido pelo Espírito Santo, é poder saber e ter discernimento e sabedoria que as instruções que Deus dá para nós são boas e merecem ser seguidas. É se esvaziar de si mesmo para encher do Senhor. E às vezes nós continuamos frequentando a igreja e certos tipos de pensamentos continuam incomodando o nosso coração. E nós desprezamos isso e continuamos a nossa religiosidade. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus vai colocar situações dentro de nós para que nós possamos resolver essas situações mediante aos ensinamentos de Jesus. E aí sim, a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. Mas como que eu faço isso? Vamos imaginar que você está lá dentro da igreja, que você tem alguma coisa contra alguém, e você entra normalmente na casa de Deus para oferecer seus sacrifícios, para oferecer a sua adoração, só que aquilo fica martelando na tua cabeça.
sempre que você pensa naquilo e é de forma recorrente, aquilo incomoda o teu coração. O que deveria ser feito nesse caso? Ora e pede perdão para Deus como se isso fosse o suficiente e Deus ainda continua incomodando? Ou será que nós precisamos tomar algum outro tipo de atitude? A palavra também nos ensina sobre isso. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 23, 24, 38 e 39, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. Então a maior autoridade sobre tudo que aquilo que nós acreditamos está dizendo algo para nós. E o que Jesus está dizendo? Ele está nos colocando dentro da igreja. E às vezes a igreja é o nosso quarto. É aquele lugar que nós nos retiramos para orar. Ah, mas a oração na igreja... Onde Jesus ia à noite para orar, que ele se retirava? Ele ia para lugares onde ele podia ficar sozinho. A coisa mais equivocada que nós podemos fazer é achar que o único lugar que você pode adorar o Senhor é dentro de uma igreja. Porque a igreja tem hora para funcionar. E a nossa necessidade é a vida de adoração e a batalha espiritual, não. Quantas pessoas não precisam de um alento à noite? E todas as igrejas estão fechadas. Basicamente, elas funcionam como se fosse um comércio, abrindo e fechando nos mesmos horários. Então Deus não vai estar lá na igreja te esperando no momento que você quer, porque você vai bater na porta e vai ficar à mercê disso. Há um tempo atrás, eu trabalhava à noite e eu costumava ir para casa tipo 4, 5 horas da manhã. E eu sempre passava na porta de uma igreja católica, tinha uma cruz, um negócio, e por diversas vezes eu encontrava um rapaz ajoelhado orando na frente da cruz que tinha lá na porta da igreja. Outras vezes eu encontrava ele também dormindo na escadaria da igreja. Só que ele estava com a roupa que ele ia trabalhar no outro dia. Então não era, ele tinha casa, ele tinha coisa. E um dia... incomodado pelo Espírito Santo, que era bem no começo da minha conversão, então assim, era difícil eu entender o que Deus esperava de mim, porque eu não tinha sabedoria, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, mas aquilo me incomodava todas as vezes que eu passava. E eu parei para conversar com ele. Ele achou a coisa mais estranha do mundo, porque fazia tempo que ele fazia isso e ninguém nunca parou e ninguém nem passava na rua. A cidade que eu moro não é muito grande, então não é normal as pessoas dia de semana estarem na rua. E ele me disse que ele fazia isso porque quando ele estava na casa dele, ele sentia que espíritos maus ficavam pegando ele e queriam matar e sufocar e as coisas. E pelo menos ali, quando ele orava, que ele não tinha entendido o que ele fazia lá, ele orava lá na porta e dormia depois que ele orava. E aí ele se sentia em paz dentro dessa batalha espiritual. Então, quando nós temos alguma coisa contra alguém, e olha o que a palavra fala: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e Deus lembrar, então Deus ele coloca lembranças, Deus ele coloca pensamentos, situações. O Espírito Santo nos faz lembrar. Lembrar do quê? Das coisas que nós fazemos. Você sabe que o diabo também faz? Faz lembrar, sabe do quê? Das coisas que os outros fizeram. Essa é a diferença de Deus e o diabo. Você quer saber se Deus e o diabo estão com você? É fácil. Veja em quem você coloca a culpa. Pessoas que se convertem colocam a culpa em si mesmo.
pessoas que não querem se converter colocam a culpa nos outros. Então a culpa sempre vai ser de alguém, menos dela, e Deus nos fez lembrar. Lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você. Lembrar que o seu irmão, irmão, fé, pessoas que pensam semelhantes, pessoas que creem nas mesmas coisas. Jesus, ele faz uma distinção entre as pessoas, entre os que creem e os que não creem. Os que são do mundo e os que são dele. Então esse comportamento é com um irmão, porque às vezes nós falamos as coisas, às vezes nós somos ingratos, orgulhosos, às vezes nós deixamos as brechas falarem mais alto, os nossos pensamentos, as fofocas, ou alguma coisa que nós nem sabemos se é a verdade. Às vezes esquecemos de ver na palavra o que Deus espera que nós façamos, né? O que Deus quer que nós façamos? Será que é para viver como o mundo ou é para viver como Ele? Então Deus colocou dentro da nossa lembrança alguma coisa no momento que nós estávamos na sua presença, nós estávamos no seu altar. E isso pode ser colocado na nossa vida de diversas formas. Se eu estiver orando, eu estou na presença de Deus. E Deus vai me colocar lembranças de coisas que eu fiz e que eu preciso desfazer. E olha o que Deus fala: deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com Ele. Então, para Deus, o que é importante? Você fazer as pazes com o seu irmão ou entregar a oferta no altar? E a oferta aqui pode ser diversas coisas. Eu vejo que tem gente que idolatra o dízimo. Porque o dízimo está tão lavado cerebralmente pela doutrina, que ele não sabe mais nem o que é a verdade, nem o que é, nem o que não é. Porque eu estou roubando de Deus. Então nesse caso Deus mandou você deixar lá o que você tiver e ir atrás da outra pessoa para fazer as pazes. Então primeiro nós praticamos o evangelho, depois nós vamos lá oferecer para Deus alguma coisa. Porque se nós não vivemos aquilo que Deus ensina, nós estamos fazendo apenas uma regra. Você sabe quem fazia isso? Os fariseus. Eles obedeciam apenas à lei, mas não obedeciam aos espíritos. Ao Espírito, né? Não obedeciam ao Espírito que o Senhor colocava. Ontem nós falamos, é bem o final. A lei mata, mas o Espírito, ele vivifica. Porque se você ficar apenas preso na lei, você vai ser condenado, porque Deus pede para amar. E só obedecendo a lei eu não consigo amar. Tanto que Jesus coloca eles em diversas situações onde a hipocrisia deles, onde eles falavam uma coisa e faziam outra, ficava totalmente evidente. Então, aquilo que Deus coloca na minha lembrança, quando eu estou na sua presença, vai garantir a paz dentro do meu coração, porque enquanto isso não tiver feito, vai continuar perturbando. É por isso que nós confessamos, é por isso que nós nos arrependemos, é por isso que nós praticamos as coisas que o Senhor nos ensina, porque essas coisas ficam na nossa cabeça e o nosso coração só fica em paz depois que a gente pratica. E a palavra segue ainda nos ensinando sobre algo que às vezes a gente quer retribuir o mal com o mal. Se alguém foi lá e fez mal para você, se alguém contrariou os teus sentimentos, as tuas expectativas, ou uma pessoa ela chegou a tal ponto de uma agressão física com você, não vai ser através da força, não vai ser através do grito, não vai ser na mesma moeda e nem do mesmo jeito. Porque quando essa mão for levantada, vai ser Deus que vai pesar sobre a vida dessa pessoa e não nós. E a palavra fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der o tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Nós não vamos reagir às pessoas da mesma forma. Se uma pessoa te xingar, se uma pessoa fizer, não vai ser um espelho do comportamento dela que nós vamos ter, mas o contrário. E nós vamos dar a oportunidade dela repetir de novo o erro sobre nós. Só que uma coisa é fato. Quando isso acontecer dessa forma, você pode ter a certeza de uma coisa, que Jesus está com você, dentro de você, e você está tomado pelo Espírito Santo. Porque se fosse nós reagindo sem Deus,
nós iríamos fazer exatamente igual. E é no comportamento, é no detalhe de cada coisa que nós conseguimos enxergar aquilo que Jesus nos diz e aquilo que Ele nos ensina. Então não é mais olho por olho. Se Ele fez, eu tenho o direito de fazer. Se Ele fez, o problema é dele. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu sei que aqui a gente envolve diversas situações, principalmente de relacionamentos abusivos, de pessoas que apanham, de pessoas dentro da sua própria casa e tudo. Eu sei que não é fácil a gente tratar esse tema quando você é a pessoa que está sendo agredida. Só que quem te colocou ali dentro? Por que você parou dentro desse lugar? Qual eram as tuas intenções? Você usou a sabedoria de Deus para escolher esse lugar para ficar? Ou não, você nunca soube o que é Deus e agora que você está descobrindo. Então é interessante que ao invés da gente ficar pagando mal, a gente deixar Deus ir guiando. E da mesma forma que Deus diz, olha, quando eu estiver com vocês, se alguém te bater, eu vou falar para vocês não revidar. Se vocês vierem no meu altar e vocês tiverem feito alguma coisa para alguém, eu vou falar para primeiro você ir lá fazer as pazes, para que você fique bem. Então você precisa confiar nas coisas que eu falo. No começo, quando eu li essa passagem, para mim era o maior absurdo do mundo. Hoje eu entendo. Porque antes, aquela pessoa que tinha minimamente a vontade de conhecer ao Senhor, hoje ele o conhece. Hoje eu sei da natureza de Cristo. Hoje eu sei qual é a prioridade de Cristo. Hoje eu sei o que ele prega, eu sei o que ele fala e a forma que ele se comporta. Então eu sei que uma pessoa tomada pelo Espírito Santo teria esse comportamento e uma pessoa sem não teria. É a mesma forma o perdão. Você buscar uma pessoa para admitir, olha, me desculpa porque eu fiz tudo errado. É difícil, não é todo mundo que faz isso não. Ao menos que a pessoa ela tenha algum interesse, que ela quer dominar você de alguma forma por alguma coisa que ela fez. A gente sempre tem que entender o objeto da coisa, o ganho, a perca, o que está em jogo. O que está em jogo nisso? Mas se é uma pessoa que é dita como irmão, então nós podemos confiar que o perdão está vindo sendo feito do coração. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 44, 46 e 47, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E Jesus ele continua aperfeiçoando a lei de Deus, porque aquele olho por olho e dente por dente era do Velho Testamento, mas ele não é o suficiente para o amor, porque eles continuavam usando isto como pretexto para fazer o mal. Então eu uso alguma coisa que é divina como pretexto para fazer o mal, para usar para fazer algum benefício pessoal. É a mesma coisa que eles fazem com o dízimo hoje. Usam algo que é divino, só que tem um contexto, tem uma tribo, tem uma lei, você precisa ler a Bíblia. Eu não vou ficar explicando mais uma vez as coisas, porque pesquisa que você vai encontrar está dentro da palavra de Deus. Se você tiver curiosidade, Deus revela, pode ter certeza disso. E aí você vai entender o que eu estou te dizendo. Então também no Antigo Testamento se dizia, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. E Jesus diz, olha, não vai ser mais bem assim. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Então se nós fazemos somente aquilo que é óbvio, somente aquilo que é natural eu amar aqueles que eu amo e odiar o que eu os odeio. O que tem de mais isso? Se na hora de eu orar, eu vou orar só pelas pessoas que eu amo? Não, eu tenho que orar por aqueles que perseguem. Eu tenho que orar para que o mal ele seja extinto do mundo. Não para que o bem se fortaleça naqueles que já estão fortalecidos. Por isso que nós gastamos mais tempo buscando as pessoas
que não amam ao Senhor, que não tiveram uma oportunidade de conhecer ao Senhor. Porque o lugar mais fácil de você falar de Deus é dentro de uma igreja, é muito cômodo falar de Cristo dentro da igreja. Nossa, mas que comodismo! Agora vai falar de Deus no mundo, vai pregar a Deus num lugar que as pessoas não se parecem que amam ao Senhor. Vai lá no momento de necessidade, vai no olho do furacão pregar a mensagem. Nós estamos sendo capacitados todos os dias. Eu sei que pelo menos tem bastante gente aqui. E para mim bastante é mais que um. Porque quantas vezes eu não fiquei pregando sozinho. E eu sei que Deus tem levantado pessoas para ajudar nessa obra, porque a colheita é grande. Mas tem poucos operários. E você sabe por que é assim? Porque nós sempre vamos continuar dependendo de Deus para que nós possamos colher. Então você é uma pessoa que está sendo levantada para isso. Não para odiar as pessoas, mas para buscar aqueles que odeiam, para buscar aqueles que não tiveram uma oportunidade, para orar pelas pessoas que têm perseguido vocês. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que espera que Deus lhe dê alguma recompensa? Então eu estou fazendo nada, porque somente com Jesus eu consigo quebrar esse ciclo de dar um passo além, de olhar as pessoas que nos odeiam com misericórdia, de olhar essas pessoas como se elas tivessem necessidade. Você acha que tem pouca pessoa que tem inveja de você? Nossa, ela enche a boca para falar mal de você com força e com gosto, para te desmerecer, para tentar te diminuir. E nós estamos ali firmes, porque nós estaremos lá quando essa pessoa precisar, não com ódio no coração, mas com um testemunho, sabendo que Deus já vinha preparando um lugar para ela, e justamente com aqueles que elas não gostavam. Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Quando Deus fala cobrador de impostos, pensa em uma pessoa que era odiada por todas as pessoas. Até aqueles odiados, até aqueles que ninguém gosta, eles fazem isso, ele tem esse mesmo tipo de comportamento. Então o que adianta eu na sua vida se você age da mesma forma do que aqueles que não acreditam? Então Deus, ele é justamente a diferença. Ele é aquilo que permite que nós façamos exatamente o contrário daquilo que todo mundo faz. Então, se você quer reconhecer ao Senhor, ele é o contrário do que o mundo ensina. Porque o resultado de tudo que ele faz é amor e bondade. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pagãos? Até as pessoas que não acreditam em Jesus fazem isso. Nós evangelizamos todas as pessoas, enquanto as igrejas, elas se fecham em bolhas. E quando ela conversa entre uma e outra, só sai briga. Põe um católico, um evangélico, põe lá um adventista, põe outra doutrinação ali. E aí, o que vai acontecer? Cada um vai começar a defender a sua doutrina, não a Cristo. Eles não conseguem conversar com as outras pessoas. Ah, esse é do mundo. Nós pregamos uma coisa. Quando eu estou entre o mundo, eu não sou como o mundo. Jesus, ele andava com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com as pessoas de má fama, mas ele não estava lá sendo como eles. Ele estava lá anunciando a mensagem. Então eu posso falar com todas as pessoas, mas eu não posso viver como essas pessoas. A diferença está na vida. E não pelo fato de eu falar. Quando a gente fala que vai se distanciar das pessoas, nós não vamos deixar de pregar o evangelho para essas pessoas. Nós não vamos abandonar essas pessoas. Nós não vamos mais praticar as coisas que nós praticávamos. Porque normalmente quando a gente se torna amigo de alguém é porque a gente tem as mesmas referências, os mesmos gostos, frequenta os mesmos ambientes. É isso. Nós temos as mesmas oportunidades. Nós não vamos negar essas pessoas. Mas acima de tudo, nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar e aquilo que Ele nos ensina. Então é através do nosso comportamento que nós demonstramos que a lei de Deus ela foi aperfeiçoada dentro de nós. E o resultado disso tudo é o quê? É paz. Eu não tenho mais nada na minha cabeça que o Senhor precisa me fazer lembrar ou me incomodar. Eu não preciso chegar na porta do altar dele e falar, opa, tem alguma coisa que eu preciso resolver ainda que eu não resolvi.
porque as nossas questões elas já estão resolvidas no dia a dia. Conforme você vai lendo a palavra de Deus, Deus ele vai colocando situações dentro da sua lembrança que você precisa ir resolvendo, fazendo, admitindo, porque senão você vai ficar todo dia com aquilo martelando dentro de você. E o resultado sempre é o amor. Em qualquer circunstância é o amor. Então tem coisas aqui que parece que você pode não concordar, pode achar dura demais. Eu também, eu concordo com você. No começo para mim era muito difícil. Porque nós tentarmos fazer as coisas que só são possíveis com Deus sem Ele é impossível. Mas quando Jesus ele está conosco, o Espírito Santo, quando nós buscamos a sua presença, os louvores, ouvimos os devocionais, partilhamos com outras pessoas, testemunhamos, reconhecemos, colocamos a culpa em nós e não nas pessoas, confessamos, admitimos, nos envergonhamos, nos sentimos perdoados. E Deus começa a usar de nós, o ciclo completou. Aí sim nós estamos fazendo da forma que o Espírito nos ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, que você possa entender a sua parcela de culpa nas coisas. Ao invés de encontrar a culpa no outro, coloque em você. Você vai ver como a sua vida ela vai mudar. Quando você parar de reclamar para as pessoas e começar a conversar com Deus, silenciar mais na presença dos outros, deixa o louvor fluir. Chega na tua casa, se você vê que os teus sentimentos não estão bons, coloca o louvor, deixa Deus ir falando com você. E o que Ele for falando, você vai obedecendo e fazendo. Porque Ele só vai colocar coisa boa, mesmo que a princípio pareça que não seja. A presença de Deus na sua vida vai fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.